Itapera foi um lugar muito pobre, mas hoje é um lugar que está até bem. Na época que eu tive meus filhos primeiro, eu sofri muito. Hoje tem médico aqui por todo canto. Eu cansei de sair daqui com um menino doente e tirava para Itapera. Itapera me mandava para Pão de Açúcar, porque não tinha outro lugar para ir. É nosso município, nós tínhamos que ir para lá. Aí lá já mandava a gente para Pão de Açúcar, passava lá um dia com o menino internado, quando ele vinha, nem tinha carro para vir nem nada, era um sufoco. E hoje é um lugar que está bem atendido. Para visto que já sofreu lá, de seca e tudo, está um bom lugar agora. Toda a vida foi um lugar muito seco, muito ruim. A gente deslocava daqui para ir buscar uma feirinha lá, que chamava Cruz Vermelha, primeiro. Aí era muito sofrimento nesse tempo. E agora hoje está melhor. Vinha um carrinho d'água de Pão de Açúcar para cá que mandava. Chegava aqui, a gente vinha do sítio esperar aqui. Tem muita sorte de ter sobrevivido. Que não é moleza, não. Quase toda mulher que tinha filho morria quase tudo. Teve mulher de ter 24 meninos e criar 5, 6. Tinha mulher que tinha 15, 20 meninos e morria quase tudo. Tinha médico não. Nascia um menino, aí quando é que um pouco de estava doente, eita, a senhora vai levar esse. Aí já ia, aquele dali já ia pro saco. Era. Passava a vez de 8 dias, 15 dias doentinho ali, bem mazinho, mas não tinha nem para não levar nem nada, não. Fazia um chazinho de um remédio de um lado, de outro. Aí ela morreu, pronto, enterrou, acabou-se. Pois é, a vida era desse jeito. De maio para junho de 98 saiu na Folha de São Paulo, né, e em outras mídias nacional, de que o município de São José da Tapera era o município mais pobre do país, né? A partir de uma pesquisa que a ONU fez e divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, e nesse momento o de Itapera era o mais baixo, inclusive era comparado com o de Serra Leoa na África, porque existia 147 crianças mortas para cada 1000 que nascia vivo. E na de Serra Leoa era 142. Tinha vez de enterrar 3, 4 anjos. Quando chegava assim no mês de maio, o povo dizia, eita, o mês de maio já vem levar meus meninos, pronto. Sabia que morria mesmo, chegava aquele mês, morria tanto menino. Quando a pesquisa saiu em 1998, foi um impacto grande para quem morava na cidade principalmente, porque a gente não tinha noção do que acontecia na zona rural, que era tão forte. E aí quando saiu a pesquisa foi um choque. Mas aí começou o impacto para mim, porque eu vivia na cidade e eu não tinha noção de como era a realidade na zona rural. Fui fazer o trabalho do agente de campo e aí eu pude perceber nesse momento como era grave a situação que naquele momento eu duvidava. E aí eu pude ver como era forte aquela questão da desnutrição mesmo no município. Na época a gente começou a fazer um levantamento por conta de que toda a família que a gente passava, as pessoas tinham perdido filhos. A gente começou a levantar nas famílias quantas pessoas já tinham perdido crianças, né? E a gente percebeu que de 170 famílias, mais ou menos, já tinha acontecido 180 e poucas mortes. A gente nunca imaginou que morresse tanta gente. Por conta disso, a Visão Mundial resolveu fazer um projeto de emergência, um projeto rápido que resolvesse a vida naquele momento. Quando nós viemos com a intenção de trabalhar a questão da desnutrição, na mesma época a Pastoral da Criança tem um trabalho e a partir daí a Visão Mundial comprou uma fabriqueta de multimistura, instalou no município de São José da Tapera. Acompanhávamos casa a casa, peso a peso, mês a mês, para ver se a criança tinha saído da desnutrição. E aí ficou a Pastoral da Criança, a Visão Mundial e a Prefeitura Municipal fazendo um trabalho em todas as comunidades do município. Na época, surgiu o projeto do SS-SICA. Então eu trabalhando na área de saúde, lá em São José da Tapera, comuniquei que naquela época as crianças daqui tinha muita mortalidade infantil e daí foi que surgiu a proposta da multimistura e o conhecimento.
As crianças que não comiam fazia bolinhos e eles comiam com café. As crianças que eram desnutridas eu fui percebendo. Eu como agente de saúde fui pesando e fui percebendo que estava aumentando. Eu me interessava para os outros, mas eu não via que o meu estava precisando. E aí fomos trazendo muito mistura e fomos dando para ele e fomos acostumando. Ele comia no leite, incentivava ele a comer bastante. Hoje ele está estudando, brincando, se divertindo bastante, é um artilheiro de futebol, né? Do time dele, ele acho que fica feliz. Uma criança que o peso dele, cada vez, por a idade dele, em vez de aumentando, fazia diminuir. Depois que ele foi comendo a multimistura, aí pronto, foi quando a gente percebeu que ele estava melhorando o desenvolvimento, do crescimento. Aí pegou o peso normal, que ele era uma criança muito desnutrida. Os outros meninos se pesava o peso normal e ele sempre o peso era lá embaixo. Mas depois da multimistura ele recuperou. Todas as famílias começaram a ver que ela salvava vidas. Todos os meses a mãe dele busca essa multimistura e usa, porque para ela foi quem salvou a vida dele. A multimistura, para quem acredita, e principalmente as mães, ela é um médico nutricional que resolve o problema da criança, tira do desnutrimento. Em junho de 98, quando nós chegamos aqui, o banco de semente ele não existia. E a Visão Mundial comprou 44 toneladas de sementes para incentivar o início de formação de bancos de semente nas comunidades, onde elas depositassem essa semente e no outro ano não teriam que esperar pelo governo estadual ou por ninguém. E essa semente estaria lá guardada, acessível. Na hora que a chuva chegasse, eles mesmos abririam os vasos, distribuiriam e não teriam essa dependência. E o agricultor do sertão ele planta feijão e milho, é só isso. Com relação às cisternas, na época foi realmente uma revolução, porque só tinha cisterna no sertão os agricultores muito ricos. Era muito distante, tinha gente que andava 13 quilômetros para pegar água para beber, ou até mais do que isso. A Visão Mundial conseguiu um recurso e implantou aqui na região de São José da Tapera e de Pão de Açúcar 300 cisternas, com capacidade na época para 10 mil litros de água. Então, para quem não tinha um balde, 10 mil litros de água era uma riqueza. Quando chove, minha cisterninha fica cheia, por muitos tempos eu estou tranquila, né? Hoje eu boto uma água só para gastar, os meninos botam uma aguinha para beber e cozinhar, tem água suficiente, graças a Deus. Porque enche a cisterna, passa o verão todinho, para mim foi a melhor coisa do mundo que ela fez. A gente deixou de ser um programa de emergência para ser um programa de desenvolvimento, né? E nesse programa, uma das propostas é essa formação com as mães, porque não adianta só você levá-las, você tem que ensinar o caminho, né? Então a formação que a gente fala é a capacitação delas, para elas entenderem o sistema de saúde, como é que ele funciona. São cursos de alimentação alternativas, aproveitando o que elas têm dentro da própria região, a abóbora, o milho, a macaxeira, para que elas diversifiquem a alimentação dentro da casa dela a partir do que tem no quintal. Da questão da higiene, né? Então a gente trabalha muito com elas, essa questão do cuidado com a casa, do cuidado da criança, do estatuto da criança e do adolescente, o que é que ele diz, qual é o dever que o pai e a mãe têm com os filhos. Isso a gente trabalha na escola, a gente trabalha com as mães, grupos de mães e também com a produção de remédios fitoterápicos, né? Que a gente acredita muito que isso ajuda bastante e não depender tanto, né, dos postos de saúde, porque elas mesmas produzem o xarope, o remédio para verme, o comprimido, o produto para passar em escabiose. Então elas aprendem isso e a partir daí a gente vê que diminui essa dependência do remédio químico, da farmácia e muita coisa ela consegue resolver dentro da própria casa dela.